contar pra vocês o dia em que eu flagrei o meu marido no quarto da ex-enteada dele. Bom, eu conheci o Júnior, vou dar o nome dele de Júnior, tá, gente? É um nome fictício, pra não expor mesmo a pessoa. Eu conheci o Júnior quando ele tava 5 meses separado da ex-mulher dele. E a gente começou a sair, começamos a ter um relacionamento e tudo mais. E ele sempre falou pra mim, né, dessa enteada dele, na qual ele era muito apegado, ele tinha ela como filha e tal, então ele tava sempre vendo ela e ele queria que eu aceitasse ela como se fosse filha dele. E obviamente, né, eu aceitei sem problema nenhum, eu não tinha filho na época. Então eu aceitei, até porque quantos padrastos a gente vê melhor que pai, né? Então eu não achei nada demais. E obviamente eu falei, não, sem problema nenhum, você pode pegar ela, você pode, né, trazer ela aqui pra casa quando você quiser ou quando ela quiser vir, sem problema nenhum. Eu trabalhava de segunda a domingo praticamente e tinha uma folga na semana, então eu trabalhava a semana toda praticamente. E ela ia lá pra casa mais finais de semana, até por conta da escola dela também, né, que ela ainda estava terminando os estudos, então ela ia lá pra casa mais finais de semana. E nisso, eu sempre achei ela uma garota muito normal, tranquila, muito na dela, não era muito de conversar. E eu entendia, né, adolescente, né, assim mesmo. E era uma menina muito vaidosa também. Ela sempre queria estar com maquiagem na cara. E eu achava isso normal, né, adolescente, eu já passei pela minha adolescência, eu sei como é que é. E nisso o tempo foi se passando, passou basicamente 2 anos. Eu fui mandada embora do trabalho e acabei, né, entrando numa depressão, praticamente uma crise de ansiedade muito grande. Então eu tive que procurar um especialista e o médico passou, né, um remédio pra mim conseguir dormir, porque eu não conseguia dormir, ficava vários dias sem conseguir pregar o olho. E o médico acabou me passando, né, um remédio pra me dormir, e eu comecei a tomar aquele remédio ali, então quase todas as noites eu tava tomando aquele remédio pra poder dormir. Obviamente era um remédio que me deixava muito lerda, no outro dia eu acordava tarde, sabe? Eu não ficava muito, mas eu tinha que tomar, porque era o único jeito que eu conseguia dormir, que eu conseguia diminuir aquela minha ansiedade. E nisso, ela já estava com basicamente uns 16 anos de idade. Eu já tinha um contato assim com a mãe dela, né? Um bom contato com a mãe dela, porque a mãe dela confiava e deixava ela ir lá pra casa, via o jeito que eu tratava ela. Até porque eu tratava realmente ela como filha dele. Eu sempre vi ali ele se dando super bem, ele sempre muito carinhoso com ela. E eu achava super normal, gente, super natural. Confesso pra vocês que por eu passar muito tempo fora de casa, talvez eu não tenha percebido algumas coisas. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela já ficava mais lá em casa. Tipo, por ela não estudar mais, ela já passava mais tempo lá em casa. Ela ia às vezes na quinta e ficava lá até segunda-feira ou até domingo, ou às vezes a mãe dela que tinha que ir lá buscar ela. Então eu achava normal, já estava acostumada com ela ali em casa. A minha casa, ela estava em construção, então não era uma casa muito assim bonita, confortável, mas tinha 2 quartos, então a gente acabou reformando ali um quarto para ela. Não tinha porta ainda, né, mas no quarto, mas um quarto tinha uma cama, né, pra ela ter a privacidade dela, ainda mais que ela já era adolescente. Com o tanto de remédio que eu tomava, eu acabava ficando mais tempo dormindo do que acordada. Eu ficava mais tempo da cama no quarto do que outra coisa. Então eu decidi que eu ia parar de tomar os remédios e que eu ia tentar dormir por conta própria, que eu ia tentar melhorar aquela minha ansiedade, sabe? E eu falei pro meu esposo, né, pro meu marido, pro Júnior, que eu não ia mais tomar remédio, né, pra dormir, que eu ia dormir agora sem remédio, que eu ia tentar dormir sem remédio, porque eu não aceitava mais só dormir com remédio e ficar totalmente dependente do remédio. E aí ele começou a ir contra isso, né? Ele não queria que eu parasse de tomar os remédios para dormir, que ele falou que era melhor aquilo, se o médico receitou aquilo, era porque eu tinha que continuar fazendo, só que o médico já tinha dito pra mim que se eu achasse que eu conseguiria dormir sem o remédio,
que era pra me tentar dormir sem remédio, que eu não precisava tomar aquele remédio todo dia pra dormir, era só quando eu tivesse a crise de ansiedade. Era eu que tava tomando mesmo todos os dias, talvez sem necessidade nenhuma, talvez eu poderia tentar dormir sozinha, mas como eu já tava depressiva e tudo mais, eu, de alguma forma, eu queria dormir e eu queria logo que o dia passasse. Então ele começou a insistir que eu tinha que tomar remédio, e toda noite ele ficava ali me perturbando para me tomar remédio. Ainda mais quando ela estava lá, quando a enteada dele estava lá. E eu comecei a ter uma certa desconfiança nessa parte, de ele insistir muito, sabe? Uma insistência muito grande que eu tomasse remédio, ainda mais quando a menina estava lá. E eu já comecei a achar que ele estaria me traindo, que eu, na hora que eu dormisse, ele saía e ia me trair, ou ele, sei lá, ia fazer alguma coisa. Só que eu não imaginava, né, tudo que estava por vir. Só imaginava que ele saía, que ele, sei lá, queria que eu dormisse pra ele sair, pra ele dar os pulos dele, eu não sei. Eu sei que eu comecei a ter uma desconfiança muito grande. E toda noite ele vinha, me dava um remédio pra dormir. Ele fazia questão de me dar um remédio pra dormir. Ele vinha, amor, toma seu remédio pra dormir, não sei o que, pra você se sentir melhor, senão você já sabe, você não vai conseguir dormir, a sua crise de ansiedade ataca e tal. E eu sempre acabava tomando de tanto que ele insistia, porque pra mim ele tava cuidando de mim de alguma forma, só que com a minha desconfiança eu comecei a não tomar os remédios. E na primeira vez que eu não tomei o remédio, eu deitei, ele veio, me deu o remédio e tal. Ele saiu achando que eu ia tomar, como eu sempre tomava. Saiu, né, da sala, me deu o remédio, eu tava na sala, ele saiu e tal. E foi pra cozinha e eu não tomei o remédio. E aí demorou um pouquinho, como sempre de costume eu fazia, assim que eu tomava o remédio, eu demorava um pouquinho, gente, vou deitar, vou pro quarto, vou dormir, que já bateu já. E eu sempre ia pro quarto, eu sempre fazia isso. E nesse dia, mesmo eu tomando remédio, eu tive a mesma atitude, porque eu queria ver se realmente era aquilo que eu tava pensando, se realmente ele esperava eu dormir pra poder ele sair, ou pra poder ele me trair, pra poder ele fazer o que fosse. Eu só queria mesmo saber se ele tava saindo, porque ele não era de bebê. Então, já que ele não era de bebê, por que ele iria sair se não fosse pra me trair ou algo do tipo, né? Então, nesse dia eu não tomei remédio e simplesmente eu fui pra cama. Eu agi da mesma forma que eu tava agindo quando eu tomava o remédio. Fui pra cama, demorou um pouquinho, ele veio pra cama também. E tá, deitou ali e eu fiquei, obviamente, eu não tava conseguindo dormir. A minha crise de ansiedade já tava atacando, porque eu já tava ansiosa pra saber se ele realmente ia levantar da cama e ia sair. Eu já queria saber, então obviamente que eu não ia dormir de jeito nenhum. Então demorou basicamente umas meia hora que ele tava na cama. Ele tinha apagado as luzes e tal. A enteada dele, né, tava no quarto dela. Como eu falei pra vocês no começo da história, a minha casa tava em construção. Eu tava construindo aos poucos, né, quando eu podia. Por isso mesmo que eu acabei tendo uma crise de ansiedade, tendo depressão, porque a minha obra ia acabar dando uma pausa, né, porque eu investi todo o meu dinheiro ali na obra da casa. Então os 2 quartos não tinha porta, os 2 quartos só tinha cortina, tanto o meu quanto o que eu tinha feito, né, que eu tinha organizado para a enteada dele. E nisso eu senti quando ele meio que sentou e ficou me olhando, sabe quando você tá dormindo que você sente aquela presença ali da pessoa te olhando? Então foi basicamente isso, eu senti que ele tava ali me olhando para ver se eu tava realmente já apagada. E ele foi saindo da cama devagarzinho. E nisso ele saiu. E quando se passaram uns 7, 8 minutos por aí, eu levantei também devagarzinho, né? Peguei a lanterna no telefone e fui até a sala ver se eu via ele, ou na cozinha, no banheiro. Ele não tava. E aí eu imaginei, ele saiu. Mas eu obviamente não ia atrás, até porque eu não sei se eu ia encontrar ele, então eu não ia atrás. Eu decidi voltar, né, pra cama e esperar ele na cama. Obviamente acordada que eu não ia conseguir dormir. Quando eu tava voltando pro meu quarto, eu escutei um barulho vindo do quarto da enteada dele. E aí eu estranhei e fui, né, até o quarto dela também, devagarzinho e tal. Fui até o quarto dela, só que, gente, eu não esperava ver nada demais ali, entende? Quando eu abri a cortina, pra minha surpresa, tava ali, né, o meu marido
tendo relação com a enteada dele. Na mesma hora eu gritei, eu comecei a perguntar o que ele tava fazendo, chamando ele de doente e tal. E eu peguei ele, puxei ele pra trás, porque a princípio só passava na minha cabeça que ele tava tentando da menina, né, dela. Então eu empurrei ele e comecei a gritar com ele, falando pra ele sair da minha casa, senão eu ia chamar a polícia e tal. E eu também tava com medo dele, então a todo momento eu achei que aquilo ali que tava acontecendo era o que tava passando na minha cabeça, sabe? Eu comecei a chamar ele de doente, que ele não prestava e tal. E ele pegou, né, e saiu da minha casa. E eu fiquei ali com ela e ela sentou assim, sabe? Se cobriu e ficou sentada, quieta na dela, sem reação nenhuma. Obviamente eu achei que ela tava em choque. E aí eu comecei a perguntar pra ela o que tinha acontecido, o que ele tinha feito e tal. E aí eu liguei pra mãe dela, né? Expliquei pra mãe dela o que tinha acontecido. Não demorou muita coisa, a mãe dela veio até minha casa. E aí eu contei pra ela o que eu tinha visto e tal. A gente foi pra delegacia. Quando chegou na delegacia, a mãe dela muito nervosa, né? Pediu, né, pra me contar o que tinha acontecido, o que eu tinha visto. E eu contei, né, o que eu tinha visto, o que de fato eu tinha visto ele em cima dela e tal. E nisso pediram, ela não falava nada, ela só ficava na dela, calada, não tinha reação nenhuma. E tinha uma mulher que era a representante, né, do Conselho Tutelar, que ela tava ali e pediu pra gente sair, pra mim e pra mãe dela sair e deixar só eles conversando com ela ali. E quando eles começaram ali a conversar com ela, essa representante do Conselho Tutelar começou a conversar com ela, e a única coisa que ela perguntou foi: ele vai ser preso? Onde que ele tá? Ela tava muito preocupada com ele, ela só queria saber o que ia acontecer com ele. E aí a representante começou a perguntar pra ela o que de fato tinha acontecido, que ela precisava saber, pra ela também não acabar prejudicando ele não sendo preso injustamente e tal. E aí ela foi, né, e contou para os policiais e pra representante do Conselho Tutelar que ela gostava dele, que ela que quis aquilo, que aquilo sempre aconteceu, desde quando eles começaram a se envolver, que sempre aconteceu, e que aquilo acontecia direto, que ela era apaixonada por ele e ele também era apaixonado por ela. E perguntaram pra ela, né, desde quando que aquilo vinha acontecendo. Ela falou que desde quando ela tinha 13 anos de idade, ou seja, desde quando ele era casado ainda com a mãe dela, aquilo ali acontecia. E ela disse que ela sempre quis, que ela sempre foi por livre e espontânea vontade. Obviamente aquilo foi um choque para a mãe dela, né? A mãe dela chorou muito na delegacia, a mãe dela, sabe, fez um escândalo. A mãe dela falou que queria, porque queria que ele fosse preso, que fizesse justiça, porque ele tinha da filha dela desde pequena e tal, e ela nunca tinha percebido isso e tudo mais. Ela sempre achou que aquele carinho, aquele amor todo era de pai para um filho mesmo. Então ela queria justiça. Só que acabou, gente, que ele não foi preso, tá? Ele ficou, na verdade ele foi preso. Ficou, se eu não me engano, uns 3, 4 dias preso. E acabou sendo solto, né? Porque não tinha como provar que aquilo vinha acontecendo desde quando ela era muito, muito pequena. E com 16 anos, né, que foi onde eu peguei, né, ali no ato, ela já podia responder por si próprio, né, que se ela queria, aquilo não era considerado como Então acabou que ele ficou solto, né. O pessoal, obviamente, né, do bairro ali, da cidadezinha, se revoltou, né, com a situação, porque ainda acha que ele já vinha fazendo isso desde quando ela era pequena, e ela acabou se acostumando com isso. Então acabaram lixando ele, né, ele teve que se mudar também. E logo depois que ele se mudou, a menina, né, e a mãe dela, né, a ex-mulher dele, também se mudaram, né, foram morar em outra cidade. Ele não sei pra onde foi, só sei que, pelo que eu soube, elas se mudaram, foram morar em outra cidade. A mãe dela ficou muito abalada com a situação, muito envergonhada, né, que ela falou. Então ela acabou indo pra outra cidade. Eu nunca mais soube deles, não tenho notícia deles.
Depois disso, obviamente, o meu psicológico piorou, eu tive uma crise de ansiedade bem maior do que eu já tinha. Eu tive uma depressão mais profunda, então eu tive que fazer um tratamento com o psiquiatra, né, para poder eu conseguir lidar com aquela situação toda e me desprender daquilo que tinha acontecido. Hoje eu sou casada, né, eu tenho 2 filhos. Meu marido é um ótimo pai, graças a Deus. Hoje eu entendo que tudo é no tempo de Deus mesmo, porque quando eu era casada com esse ser humano, que eu não sei nem se a gente deve chamar desse jeito, a gente tentou, né, ter filhos, eu tentei engravidar, eu não me prevenia, e acabou que dentro desses 2 anos e pouco que a gente ficou juntos, eu não engravidei. E com pouco tempo que eu tava com meu marido, meu atual marido, eu acabei engravidando. Então Deus sabe realmente o que faz. E hoje eu vou deixar essa história aqui, né, como um alerta, né, para as mães, né, para os pais, né, que tomem cuidado com seus filhos, ainda mais quando vocês colocam uma pessoa que vocês não conhecem direito dentro de casa, né, e acabam não percebendo alguns sinais, alguns comportamentos. Acredito que essa menina deve ter alguma doença que eu não sei o nome, né, porque ela acabou se apaixonando por ele, mesmo ele tendo já a dela quando ela era nova. Então eu não sei, né, o que realmente pode ser isso, só sei que isso não é normal. Fala, galera! Gente, provavelmente essa menina, ela acabou desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo. E isso acontece quando a vítima, ela acaba criando um laço, um vínculo afetivo com o próprio, e ela acaba criando situações, ela acaba criando uma paixão, né, pelo próprio ser humano que fez tudo que fez com ela. E é difícil ela conseguir enxergar que aquilo ali tem que ser tratado, que aquilo ali não é normal, né? Porque a vítima acaba achando que é normal, acaba aceitando tudo. E quando é uma criança, um adolescente, a mãe tem sim que levar para uma terapia, né? Para passar por vários profissionais para poder isso ser tratado, porque a maioria das vezes, quando isso não é tratado, a adolescente, a criança vai crescendo com aquele sentimento, entendeu? E aceitando tudo que aquele faz, entendeu? Então, o que essa menina tem, provavelmente, se ela foi realmente por esse rapaz, desde nova, ela acabou criando essa síndrome. Essa síndrome que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Então tem que ser tratado sim, ela tem que levar ela no psiquiatra, no psicólogo, ela tem que fazer terapia sim, para tratar disso, para ela entender que ela acabou ficando dependente, né, desse homem, mas que não é um sentimento de amor, não é um sentimento de paixão, entendeu, gente? E isso algumas vezes acontece, né? Não é sempre que isso acontece, a maioria das vezes a vítima acaba pegando um trauma pelo fato, né, que aconteceu pelo ocorrido, e ela acaba ficando com medo, acaba querendo distância, né, do indivíduo. Mas em situações como essa é totalmente complicada, totalmente diferente. E hoje eu trouxe essa história aqui porque eu achei ela um pouco diferente, né, das outras histórias que eu trago aqui no canal. E talvez tem pessoas que não sabem, né, o porquê que isso acontece, qual o nome que se dá nesses casos. Então eu achei bem interessante trazer essa história aqui. De qualquer forma, né, eu também acho, na minha opinião, que ele não deveria ter sido solto, né, que tinha que ter apurado, tinha que ter investigado mais a fundo, né, o que realmente aconteceu, se isso vem acontecendo desde quando ela era bem pequena, né, que ela não tinha como responder por ela mesma, por si própria. Mas infelizmente, né, a lei da onde nós vivemos é desse jeito, né? Eles fazem, acontece e saem impune. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da interpretação da história, né? Se você já passou por algo parecido, ou se você tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para vocês mandarem mensagem lá no direct. E
Eu espero que vocês curtam bastante esse vídeo, comenta bastante esse vídeo, deixa a sua opinião aí sobre o que você achou dessa história. Compartilha bastante o vídeo pro YouTube estar entregando os meus vídeos para mais pessoas. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Um beijo e até o próximo vídeo.